Você está no canal Neomedievalismo. E essa é a escola de filosofia e espiritualidade. Eloi, Eloi, lama sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Hoje eu farei uma breve colocação em relação ao entendimento do que é a filosofia do cristianismo a partir do século XXI. O século XX, com os grandes filósofos analíticos protestantes norte-americanos, ele produziu, pela primeira vez na história, uma filosofia cristã, que não acontecia mais desde nos escotos, 800 anos sem uma filosofia cristã. Alvin Plantinga inaugura a filosofia cristã na era contemporânea. Então, para mim, eu vejo Alvin Plantinga como o maior filósofo cristão, não do nosso tempo, mas como o maior filósofo cristão de todos os tempos. Alvin Plantinga é o maior filósofo cristão de toda a história, de todos os tempos. Mas maior do que Tomás de Aquino, maior do que Agostinho, maior do que Duns Scotus. É assim que eu vejo Alvin Plantinga. Richard Swinburne também é um gigante. Mas Alvin Plantinga, ele é muito vasto. E além de ser tão vasto, me surpreende a sua postura de modéstia de alguém que parece, de certa maneira, fingir que não está entendendo a sua importância na história, ao passo que o grande Richard Swinburne, eu vejo ele fazendo algumas críticas à própria filosofia de Plantinga e de outros cristãos, que eu vejo como desnecessárias, porque se os filósofos cristãos estiverem numa mesma direção, o propósito da filosofia cristã ele vai se concretizar de uma maneira mais inteligente do que haver essas contendas filosóficas que são diferentes de debates, porque você pode criticar, mas a crítica ela visa o aperfeiçoamento do sistema, por exemplo, da epistemologia. Mas então esse é o ponto. A filosofia cristã contemporânea ela está conseguindo, pela primeira vez na história, provar a existência de Deus através da lógica modal. A lógica da necessidade e da possibilidade. Deus é o ser maximamente grande em todos os mundos possíveis. A crença cristã ela é avalizada a partir do conceito de função apropriada das faculdades cognitivas que estão funcionando apropriadamente. E ao funcionar apropriadamente, ela possui essa crença que é apropriadamente básica, através do conceito de sensus divinitatis, o modelo de Tomás de Aquino e Calvino, que, quando ele é expandido, então temos ainda
essa grande estrutura epistemológica que contém o conceito de instigação interna do Espírito Santo. Isso é uma estrutura monumental de uma trilogia epistemológica. Três livros sobre o debate atual da garantia avalizada, a função própria dentro da garantia avalizada e a crença cristã dentro da crença cristã garantida avalizada. É a obra mais importante da filosofia. Eu vejo Alves Plantinga como o filósofo mais importante da segunda metade do século XX. E talvez o filósofo mais importante do século XX. Embora eu considere Frege o filósofo central do século XX. No que tange à renovação da lógica. Então, mas se o critério for essa abrangência do enfrentamento a questões tão vastas e monumentais, Alvin Plantinga pode ser considerado o maior filósofo do século XX. Eu não vou fazer uma afirmação contundente porque preciso estudar mais o assunto. Mas qual que é a minha perspectiva nesses estudos? Nessas pesquisas? Bom, se você prova a existência de Deus, você tem, e o Deus transcendente, você já está garantindo três religiões, você está garantindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ainda que a crença avalizada, ela possua esse conceito de instigação interna do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele só existe na tradição cristã. Mas o suporte de fundo, ele fornece suporte para todas as religiões monoteístas. Você prova que Deus existe. Tá bom, Deus existe. E aí? O deísta também acredita que Deus existe. Você provar que Deus existe é o começo, mas é muito pouco para a filosofia cristã. Você precisa fundamentar uma espiritualidade de profundidade relacional e que contemple o que é essa intervenção sobrenatural na história. Ou então será que nós somos cessacionistas absolutos? O ceticismo de Hume, ele invadiu tanto assim a filosofia, a ponto de nós entrarmos na universidade, fazermos um mestrado, uma tese sobre Alvin Plantinga, sobre Austin, sobre Swinburne, mas não conseguirmos ir além disso, porque nós temos que permanecer céticos, sendo que o próprio Plantinga ele vai tratar de questões absolutamente revelacionais dentro do seu sistema. Então, você pode avançar para uma espiritualidade como Hegel fez, como Helena Blavatsky fez, porque quando Kant ele destrói, Kant ele mata Deus, por quê? Porque quando Tomás de Aquino é o filósofo que tem a obra monumental, quando a partir de Descartes começa a ser desconstruída a escolástica e vem todos aqueles filósofos empíricos, racionalistas, como Locke, Rousseau, Berkeley, Malebranche, Hume, Hobbes, eles estão tentando derrubar Tomás de Aquino, mas não conseguem, porque a filosofia de Tomás de Aquino ela é monumental. Mas aí quem vai conseguir fazer isso?
Leibniz? Spinoza? Não. Kant. Kant ele consegue fazer aquilo que, na época de Nietzsche, antes de Nietzsche já era considerada a morte de Deus, através da crítica da razão pura. Depois viriam outras críticas, mas quem produz a morte de Deus na cultura, a morte do Deus transcendente, é a crítica da razão pura de Kant. Mas aí você sabe que se Deus ele é infinito e transcendente, pelo seu próprio conceito, ele não pode haver uma morte de Deus. Mas essa morte de Deus é a morte do sentido do que é Deus para a cultura. Para a época, na antiguidade, na Idade Média, a sociedade era teocêntrica. Os egípcios, a religião era absoluta para os egípcios, por exemplo. Na era em que Jesus está na história da cultura, a religião ela se torna menos importante depois do Renascimento. Grande parte disso por causa de Kant. Kant ele conseguiu finalmente derrubar Tomás de Aquino. Mas o objetivo de Kant parece ser que não exista mais uma metafísica, que não seja fora da crítica. Que não exista uma metafísica além da experiência possível, além da estética transcendental que é o tempo e o espaço como fundamentação epistemológica do fenômeno, daquilo que contém seus limites, a nosso conhecimento, que não pode ir ao número, que não pode ir à coisa em si. Mas a intenção de Kant era que viesse depois um sistema. Ele diz isso na sua primeira edição da Crítica da Razão Pura. Então Kant reconhece, na sua própria proposta do seu prefácio, da Crítica da Razão Pura, ao propor a Revolução Copérnica da filosofia, que os sistemas metafísicos de Leibniz, de Spinoza, de Descartes, eles não substituem Tomás de Aquino. Precisa de algo mais poderoso, mais forte, no sentido da monumentalidade, da construção lógica, da construção da estrutura. Porque Tomás de Aquino não é um filósofo de pequeno porte. Ele é um gênio de raridade histórica. Então, na Crítica da Razão Pura, na versão da tradução portuguesa de Portugal, da Fundação Calouste Gulbenkian, eu tenho aqui a 9ª edição. Crítica da Razão Pura. Da Fundação, da editora Fundação Calouste Gulbenkian. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Mourujão. Introdução e notas de Alexandre Fradique Mourujão. Na página 45, dessa edição crítica, há o que está na primeira edição da crítica de Kant, da primeira crítica, porque depois ele fará a segunda edição. Na primeira edição, página 45 a 10. Primeira edição da Crítica da Razão Pura. Em A esse parágrafo seguia-se apenas a seguinte alínea substituída em B pelos parágrafos 5 e 6. Há aqui, pois, um certo mistério, cujo descobrimento tão só pode fazer seguro e digno de confiança o progresso do campo ilimitado do conhecimento intelectual. Opa, ilimitado. Então a crítica de Kant é para aquela época, mas ele pretendia um conhecimento ilimitado. Continuando.
o progresso no campo ilimitado do conhecimento intelectual puro, a saber, descobrir com a universalidade apropriada. Então ele é a favor de uma metafísica, como a de Tomás de Aquino, mas não essa metafísica escolástica, ele quer uma outra metafísica. Universalidade apropriada. Ele não quer um sistema como de Descartes, que é fabuloso, mas é pequeno comparado com o Tomás de Aquino, do ponto de vista da monumentalidade. Prosseguindo. O fundamento da possibilidade dos juízos sintéticos a priori. Penetrar as condições que tornam possível cada espécie e ordenar todo esse conhecimento que constitui o seu gênero próximo num sistema. Opa, sistema, lembra de Hegel? Esse é o sonho de Kant. Isso é um projeto que não é totalmente claro, um projeto meio fechado. Projeto fechado nos meios discretos do iluminismo do século XVIII. Isso é bastante discreto. Continuando, englobando as suas fontes originais, divisões, extensão e limites, sem se restringir a um esboço rápido. Então Kant ele quer algo monumental. Porque a obra de Kant ela é monumental, mas ela é crítica, ela restringe o conhecimento. Ele primeiro precisa derrubar a metafísica de Tomás de Aquino, para que depois se construa outra metafísica. E qual vai ser a grande metafísica aqui? Já existe hoje uma grande metafísica que substitui Tomás de Aquino? Você acha que existe uma metafísica hoje que substitui a Tomás de Aquino? A de Tomás de Aquino, ou você acha que não foi produzida? Ou você acha que o sonho de Kant não foi realizado? Continuando, mas determinando-o de maneira completa e suficiente para todos os usos. Todos os usos, em todas as áreas do direito, da natureza. Basta, por agora, acerca dos caracteres particulares que têm em si os juízes sintéticos. Se houvesse ocorrido a um antigo levantar somente essa questão, ter-se-ia esta por si só fortemente oposto a todos os sistemas da razão pura até os nossos dias e poupado tantos ensaios vãos que tão cegamente se empreenderam sem saber do que propriamente se tratava. Então, Kant ele é cruel com seus amigos. Eles têm o mesmo projeto. O projeto de Kant é o do mesmo. De Descartes, de Leibniz. É o mesmo. De Spinoza. Um projeto discreto para a cultura. Motor da história como contracultura. Como eu já falei em desses vídeos recentes, no Renascimento começou uma filosofia hermética com Pico de la Mirandola, por exemplo. E Descartes, ele inicia a modernidade filosófica. Inserindo a dúvida como sistema, uma dúvida que nunca mais deixará de estar no Ocidente. Essa dúvida ela é para a universidade. E quando eu coloco esse comentário aqui, que aliás é página 45 a 46. Primeira crítica da razão pura, Fundação Calouste Gulbenkian. 9ª edição. Eu aceito de bom grado críticas de filósofos que discordem de mim, que tem outra visão de Kant. Não estou aqui impondo, estou interpretando a minha visão. Como a filosofia cristã vê Kant. Mas, qual que é o grande sistema metafísico de hoje? Já não existiam outros? Já não tinha Plotino? Já não tinha Proclo?
Já não tinha Jâmblico, já não tinha Porfírio. O neoplatonismo já não estava em Pico de la Mirandola, que vai se encantar com o humanismo, com a dignidade do homem. Ele já não estava em Nicolau de Cusa, ele já não estava em Marcelo Festino. Depois não veio Spinoza, Descartes, Leibniz. Por que uma metafísica como a de Leibniz é criticada por Kant? Ele quer algo maior, ele quer um sistema abrangente, universal. Foi conseguido isso? Kant não estava totalmente satisfeito com Hume. Hume ele era um cético em relação ao conhecimento. Kant ele quer salvar a filosofia. Porque se você tira Deus, o conhecimento ele se torna crítico, ele se torna limitado. Do ponto de vista da fundamentação metafísica. Não é à toa que o positivismo lógico ele vai ter ojeriza a metafísica e isso não dá certo, porque hoje nós temos a metafísica dentro da filosofia analítica. O próprio Karl Popper vai criticar o positivismo lógico que não funcionou. Não funcionou. Se você for citar quais são os maiores filósofos do século XX, os positivistas lógicos não vão ser tão emocionantes. O Wittgenstein, sim, é um filósofo relevante. Mas muitos desses do círculo de Viena, não, filósofos grandes são Frege, Russell, Whitehead, Quine, C.I. Lewis, David Lewis, Russell, Kripke, Plantinga, Paralógica Modal. Esses são os maiores filósofos do século XX. Se você for para a filosofia continental, bom, tem o existencialismo, Sartre, Heidegger. Mas a filosofia continental, eu tenho a impressão que ela tem uma grande estrutura de linguagem a linguagem não é o termo adequado hoje para nós utilizarmos. Ela possui uma grande capacidade, um nível muito alto, um nível muito elevado de raciocínio filosófico, como a gente pode ver no debate em Davos de Heidegger com Cassirer, o neocantiano. Uma linguagem altamente... É difícil você ver um professor de filosofia com uma linguagem não é o termo adequado, com uma construção tão refinada, tão articulada do ponto de vista filosófico como Heidegger, como Sartre. Mas eu tenho a impressão que não se está falando de muita coisa substancial ali. Com todo o respeito que eu tenho pelo existencialismo, eu acho que até a filosofia, por exemplo, de algumas filosofias, outras filosofias são mais emocionantes. Então, quando a gente vai para o século XX, dá a impressão que não tem mais metafísica, mas tem. Fichte ele vai tentar continuar por dar seguimento ao projeto de Kant. Já que Kant conseguiu derrubar Tomás de Aquino e a escolástica, depois vai ter a neoescolástica, né? Alguns filósofos neoescolásticos vão se apropriar de conceitos do romantismo, do idealismo alemão. Mas o cristianismo não conseguiu mais reagir. Ele só vai começar a reagir com Plantinga. Não com C.S. Lewis, não com Dicker Chesterton, não com Tolkien. Esses caras são bons para produzir literatura. Uma terra mágica, as crianças vão gostar, tal. Eu achei bastante interessante para o público infantil. Mas
Outra coisa, a apologética, ela não basta. Você vê Alvin Plantinga falando que ele é apologista o tempo todo? A apologética é para a igreja e para um entendimento popular do que é. Ele consegue desconstruir até mesmo o neoteísmo. Mas a filosofia cristã substancial ela não é apologética. Ela é uma linguagem que serve para o mundo acadêmico universal cético. Ele é levado a sério pelos filósofos ateus. Não é apologética, é filosofia. A filosofia cristã ela não é uma filosofia extraterrestre, ela é filosofia, tão filosofia quanto qualquer outra. Antes de ser cristã, ela é filosofia. Não existe um dualismo filosófico, filosofia cristã e outras filosofias, filosofia da igreja e outras filosofias. A filosofia ela é universal, ela é universalidade para toda a humanidade. Seja ela cristã, seja ela ateísta. Mas Fichte vai tentar produzir uma filosofia de impacto. Ele vai tirar a coisa em si de Kant. Depois vem Schelling. E aí quando se encontra na Universidade Protestante de Tübingen, uma faculdade de teologia, Hegel, Schelling, Hölderlin, tentando produzir esse sistema antigo do idealismo alemão. Esse programa dentro da universidade cristã. Eles vão produzir uma metafísica imanentista. Já não é mais Tomás de Aquino, já não é mais transcendência. Não tem mais transcendência. Kant derrubou a transcendência. Kant derrubou a transcendência, gente. Deus, ele está além do tempo e do espaço. O tempo e o espaço, eles fazem parte da estética transcendental de Kant. Você não pode ir além do tempo e do espaço. Você não pode conhecer o número, a coisa em si. Então agora você pode fazer uma filosofia, uma metafísica imanentista, inserindo Deus dentro do próprio mundo, dentro do universo, dentro do tempo e do espaço. Deus agora está no mundo, não está mais além do mundo. Você não pode ter um Deus além do mundo, porque Kant ele destruiu isso. E Fichte e Schelling então começa a fazer uma filosofia que coloca Hegel na sombra. Schelling, e foi muito além de Hegel, até que Hegel constrói a sua fenomenologia do espírito, que originalmente tinha o título deveria ter o título de Ciência da Experiência da Consciência. Então você vê que a consciência, a expansão da consciência, a questão da consciência ela já estava ali no romantismo. Depois, Fenomenologia do Espírito. Hegel mudou o título. E ali, ele no prefácio, ele acaba com Schelling. Ele vem com aquela arrogância de que aquele amigo lá da faculdade de teologia, ali acabou a amizade entre os dois, né? E acaba. Ele vai falar, olha, ele vai criticar duramente esse Deus que é conhecido pela intuição, em que conforme Schelling acreditava. A noite em que todos os gatos são pardos, ele vai dizer isso no seu prefácio, né? Então aquilo que foi tentado por Fichte, mas não foi tão grandioso. Aquilo que foi tentado por Schelling, sua filosofia da natureza, que não foi tão grandioso. Finalmente, Hegel consegue construir uma nova metafísica monumental, que é quase que completamente desconhecida dos filósofos analíticos. Não se pode subestimar Hegel. Por quê? Porque parece que, bom, a lógica de Hegel não tem sentido, uma lógica da contradição, então vamos deixar para lá. Mas o problema é o seguinte: se você quer fazer filosofia cristã e acredita que o ateísmo é o maior problema, e você olha para a universidade e você encontra principalmente ateus, embora eu já tenha encontrado professor que não é ateu, ele acredita
acha que a natureza é bacana, é legal, então isso pode ser mudado, mas ainda na universidade existe muito ateísmo, mas e na sociedade? Vocês já ouviram as letras de rock que existe hoje? Muitas letras de rock. Vocês já ouviram ideologias de músicas que têm sido divulgadas recentemente? Não é mais aquela coisa, imagine que não existe céu e inferno, imagine, oh, the people. Não é mais assim, é uma coisa mais escancarada. Escancarada. E você lá, como bom filósofo cristão, bom, eu vou ser o mais cético possível, senão eu não vou sobreviver na universidade. Mas isso é uma contradição, porque o próprio Alvin Plantinga, ele fala de espiritualidade, mas ele fala de maneira bem restrita, porque o seu objetivo é epistemológico, é lógico, mas se eu apenas provar a existência de Deus, então o judeu e o islâmico também provam a existência de Deus a partir do nosso próprio sistema. Mas Jesus, ele intervém na história. Jesus, ele é adorado, ele interage com o cristão, ele interage na história, ele possui uma igreja que é mística. Então, o próprio Plantinga vai falar que nós temos questões para nós mesmos, e não apenas questões que interessam ao ceticismo. Por isso que é interessante, você vai fazer pesquisa, estude Alvin Plantinga, estude Richard Swinburne, estude Alston, estude Invagin, porém, internalismo, externalismo, filosofia da mente, Wittgenstein, lógica modal, lógica proposicional, lógica de primeira ordem, Chisholm. Mas isso não significa que você necessariamente precisa escrever, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado apenas tentando rebater isso. Bom, provar a existência de Deus. Quando você prova a existência de Deus, os caminhos já estão abertos para você construir um sistema de metafísica que supere Tomás de Aquino, que supere Hegel. Que a partir da existência de Deus estabeleça o reino da espiritualidade. Mas a espiritualidade ela é muito misticismo, ela não é racional. Bom, João da Cruz estudou filosofia. Se você ler os 4 grandes tratados de João da Cruz, nas obras completas de João da Cruz que existem em língua portuguesa, se você ler os 4 grandes tratados, você vai ver uma construção conceitual extremamente abrangente, árida e difícil de ser compreendida. Não é todo mundo que consegue entender João da Cruz, porque é muito vasto, é monumental. Só que João da Cruz ele não tem a pretensão de ser fundacional. Ele não funda o seu próprio sistema. Ele já parte do pressuposto que estava lá em Tomás de Aquino. Ele não funda o seu próprio sistema por seus próprios fundamentos. Por isso que ele é mais místico do que filósofo. Mas ele possui uma linguagem mais articulada do que muitos filósofos, por exemplo. Kierkegaard. Eu considero João da Cruz, os textos de João da Cruz, eles são mais estruturados do próprio de vista do método da construção, da articulação, da estrutura do texto, do conceito, mais do que o próprio Kierkegaard. O que falta para João da Cruz é convencer o cético, que é o que Alvin Plantinga está fazendo. Ele está propondo algo a partir dos seus próprios fundamentos. Mas imagina a gente ficar 100 anos, 200 anos apenas provando que Deus existe. Isso não vai ajudar nada. O que nós temos que estabelecer é um conhecimento que supere o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento que é a espiritualidade. A espiritualidade de Teresa de Ávila, a espiritualidade de Teresa de Lísio,
A espiritualidade de Teresa de Lísio, ela é doce e ao mesmo tempo infantil. Ela é pura, mas ela não é um sistema poderoso do ponto de vista da razão. Infelizmente, muitos podem acreditar que basta amar. Não. É preciso ser forte na universidade. É preciso ter argumentos. Porque se você não consegue convencer a universidade, você não consegue convencer nem você mesmo. Talvez o seu Deus seja apenas uma imaginação. Se Deus é o Deus verdadeiro, ele pode ser provado logicamente. E a partir disso, você constrói um sistema de uma mística em que esse encontro proposto por João da Cruz, ele avança na história em direção à era do discernimento profundo, do conhecimento do que é a Grande Guerra, que ainda não ocorreu, está ocorrendo agora. Antigamente havia batalhas e guerras, agora existe a Grande Guerra. Desde quando? Bom, desde algumas décadas. Porque antigamente, esse embate ele é antigo. Ele já vem de alguns séculos. Mas a diferença é que agora ele é escancarado. Ele é escancarado e invisível porque ninguém consegue ver. É colocado publicamente na sua cara e você não entende, você não vê.